considerando inclusive as dificuldades que nós temos aqui de estacionamento, e mesmo nas agendas, segunda-feira é sempre um dia um pouco complexo. Sejam bem-vindos todos e todas, né? Muito no sentido de garantir e consolidar um espaço de discussão sobre as diversas manifestações que vêm ocorrendo, das várias formas de intolerância religiosa e a necessidade emergencial de que a gente possa pactuar um diálogo entre as religiões, sobretudo as representações religiosas, que considerando o Estado como sendo um Estado laico e, sobretudo, a ameaça ao direito fundamental de liberdade de expressão, eu acho que é importante, nesse momento, a gente caracterizar uma manifestação expressa dessas representações religiosas, contrário a algumas manifestações, em especial as manifestações mais recorrentes em relação às comunidades de matriz africana, que têm, infelizmente, sofrido ataques bastante violentos, seja insidiosos, ataque por vezes pela mídia, né, e ataque e se materializando em atos, infelizmente, bastante concretos. Não há, da nossa parte, nenhuma afirmação que seja esse ou aquele segmento, mas nós sabemos que desde 2000 nós temos aí uma discussão que coloca em risco a laicidade do Estado, né, sobretudo quando determinados grupos demonizam outras formas de manifestações religiosas. Portanto, esse é o espírito com o qual nós vamos iniciar esse diálogo. Esse diálogo também é mediado por ações bastante pontuais do governo do Rodrigo Hollenberg, no sentido de criação de uma delegacia que tenha um caráter também de enfrentamento à intolerância religiosa e um comitê interreligioso. Nesse sentido, nós temos também a pretensão de, quiçá, daqui nós tenhamos outros momentos de encontro para discutir, inclusive, o ensino religioso na rede pública de ensino, né, que é um dos elementos que me parece centrais para sedimentar, no futuro muito próximo, uma segregação a partir do componente religioso. Portanto, esse é o espírito do nosso encontro, e chamá-los significa abrir efetivamente um diálogo com quem efetivamente se coloca na construção de política de Estado. Nós somos aqui servidores para ouvir e garantir que as pautas sejam incorporadas e transformadas em ações de governo e de Estado. Portanto, esse é o nosso espírito. Eu colocarei aqui para o nosso subsecretário de Direitos Humanos, Coraci, manifestar, e depois a gente abriria para cada um se apresentar, se colocar, de que denominação religiosa, quais as expectativas nessa conjuntura que a gente está vivendo, para a gente poder ir fazendo algumas considerações mais pontuais. Boa tarde a todas e todos. Conforme o Carlos colocou, a gente tem, especialmente sob a liderança do Elianildo, né, tentado sensibilizar o governo para essa pauta, né, para essa agenda da diversidade religiosa. E é interessante que a conjuntura demonstra a importância da gente estar atento a essa temática, da gente ter de fato uma atuação de Estado, né, de governo, em relação ao tema, em relação ao desafio que a gente tem enfrentado, e a contribuição dos senhores e das senhoras é muito importante para esse processo, né? A gente precisa construir isso de forma coletiva, e aí por isso essas ações que a gente tem desenvolvido, já uma caminhada histórica aí dos militantes, né, dessa área para a constituição do Comitê da Diversidade Religiosa, e o Comitê tem esse papel de trabalhar os processos de discriminação, de violência, a laicidade do Estado, que é muito importante, né, e a gente vive um cenário de ameaça com algumas situações dessa laicidade, né, um processo de compreensão. Eu acho que a gente precisa, na verdade, amadurecer essa ideia, aprofundar essa ideia e gerar na sociedade uma compreensão maior do que significa essa laicidade e qual o papel e a importância. E, numa outra frente, a construção de um ambiente harmônico, de um ambiente de respeito à diversidade, né, de respeito às diferenças. E essa é, sem dúvida, uma pauta muito importante para essa gestão, né, para esse governo. E a gente tem
com essa contribuição, com o envolvimento, com essa chamada dos senhores, né? A gente fez uma ação no dia 10 de dezembro e vários estavam presentes, né? Relacionada à temática de direitos humanos, né? O Dia Internacional de Direitos Humanos, e vários que eu vejo aqui estavam presentes naquele dia. Então a gente já começa a traçar uma caminhada e contando com a participação desse movimento, que é muito importante, e a gente tem esse desafio de trabalhar numa frente de enfrentamento a ações que já são drásticas, que aí são os casos de violência, né, de intolerância que a gente tem acompanhado. E aí o compromisso do governador com a instalação da delegacia é muito interessante, é muito importante, né, uma resposta. E numa outra frente, a construção desse comitê, o diálogo também na área da educação é fundamental. A gente sabe que esse processo passa por essa via de formação das gerações, e a gente tem cada vez mais o compromisso de se aprofundar nesse enfrentamento, nesse debate, junto com todos os atores que estão envolvidos, né? E esse é o nosso compromisso. Na verdade, se inicia, né, com todo o processo. Quando você dá uma olhada no processo da criação do comitê, você vê o tanto que esse processo andou dentro dos trâmites do governo e nunca se consolidou, né? E agora a gente tem um cenário que é só um primeiro passo, né? Que é um primeiro passo na institucionalização do comitê, mas a gente sabe que tem um desafio de construção, de consolidação desse espaço como espaço de referência para essa discussão e para enfrentamento de todo esse cenário que a gente tem vislumbrado aí diariamente, né? Então a gente agradece a presença de cada um e cada uma aqui hoje. E a gente conta com essa construção coletiva, participativa. A gente quer de fato fazer um processo a várias mãos mesmo, né? E contar com a contribuição, né, do movimento social, dos militantes históricos, né, dessa temática, e tá fazendo uma discussão bem aberta, bem diversa, e construindo aí dentro do Estado uma política pública, né, voltada para a temática da diversidade, do respeito e da tolerância religiosa, certo?